Olá a todos e a todas. Hoje apresentaremos para vocês um pouco acerca da região sudoeste do estado de Mato Grosso, a área de planejamento número 7, o Polo Regional Cáceres. Assim, partiremos do princípio de como se deu a divisão das regiões do planejamento no estado de Mato Grosso. Segundo o CIPLAN, esta diz que a montagem das regiões se deu a partir do zoneamento socioeconômico e ecológico de Mato Grosso, que definiu as regiões de planejamento ao longo do processo de definição das unidades socioeconômicas e ecológicas, traçando características primordiais que unissem essas cidades segundo estas características, como nos modos de uso e ocupação do solo, a sua organização de produção e os graus diferenciados de consolidação das atividades econômicas e os componentes de base natural. Além disso, quais seriam as cidades principais dessas áreas, ou seja, resultando nas regiões de influência, ou seja, as cidades ao seu entorno que recebiam influência desse polo principal, sendo a área de planejamento número 7, a cidade de Cáceres sendo a cidade principal, o polo principal desta unidade. Principais características: a região de planejamento número 7. Estas são áreas de ocupação antiga ou em processo de consolidação, com limitada oferta de recursos naturais que sofreram muitas alterações ou estão em evidente processo de degradação, deficitárias em infraestrutura social e de apoio à produção, possuem uma economia ainda vulnerável, porém essa realidade vem mudando nos últimos anos, principalmente com a adoção nestas cidades da agricultura moderna e de exportação, além da pecuária, claro. Pela sua importância estratégica para o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso, necessitam de ações e intervenções voltadas para a recuperação ambiental, a alteração do uso do solo, reformulação da estrutura produtiva e também a conservação ou recuperação de seus recursos hídricos. Principais destaques: Cáceres é a principal cidade da região de planejamento 7, instituída pela CIPLAN e localizada no sudoeste do estado de Mato Grosso. Sobre o contexto geral da região 7, esta é composta por 22 municípios, distribuída numa área de 117.000 km², que corresponde a 13% do território estadual, alcançando em 2010 a densidade demográfica de 2,5 habitantes por km², que é inferior à do estado de Mato Grosso. Os municípios se encontram no Vale do Rio Jauru, o Vale do Rio Guaporé. Assim, temos os 22 municípios que fazem parte da região sudoeste do estado de Mato Grosso, sendo o polo da região número 7, Cáceres, Corvelândia, Araputanga, Indiavaí. Além disso, temos os municípios de Salto do Céu, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do Oeste, Jauru, Lambari do Oeste, Reserva do Cabaçal, Glória do Oeste, Rio Branco e também os municípios de Conquista do Oeste, Vale de São Domingos, Figueirópolis do Oeste, Porto Esperidião e também os municípios de Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Nova Lacerda, Comodoro, Sapezal e também Campos de Julho. Aspectos geográficos da área de planejamento número 7. Coordenadas geográficas. A região compreendida entre as coordenadas na latitude de 12 graus e 17 graus e 30 segundos ao sul. A longitude é de 57 graus a oeste e 60 graus e 40 segundos a oeste. Seu clima é o subequatorial continental, úmido, do Planalto dos Parecis. Clima úmido de altitude de maciços isolados. A temperatura média da região varia de 21,3 graus a 25,8 graus Celsius. Hidrografia. Esta é formada pelas bacias do Rio Amazonas e do Rio Paraná. Subbacia principal do Rio Madeira, Tapajós e do Rio Paraguaia, subbacia secundária do Rio Guaporé, Juruena e também do Paraguai. Agora, os aspectos geográficos voltados principalmente para a vegetação, o relevo e o solo da região de planejamento número 7.
Sua vegetação tem o predomínio da savana arborizada, o cerrado, ocorrendo também o contato da floresta estacional com a savana na porção centro-leste e centro-oeste. Seu relevo é formado pela Chapada dos Parecis, província serrana, depressão do Alto Paraguai, depressão do Guaporé, residuais Serra Ricardo Franco e Serra Santa Bárbara. O solo, há a presença do neossolo quartzarínico ao norte e ao oeste, latossolo no leste, o argissolo no centro e leste da região e com menor expressividade o plintossolo e planossolo. Dentre os aspectos demográficos, temos dados de 2010 e uma estimativa do ano de 2015. A região de planejamento 7, ela possui 309.442 habitantes no ano de 2010. 75% desses habitantes estão localizados na zona urbana e os outros 25% na zona rural. A estimativa para o ano de 2015 é uma população de 323.019 habitantes. E a densidade demográfica para essa região é de 2,8 habitantes por quilômetro. Nesse contexto, o crescimento populacional da região no período de 2010 a 2015 foi de 0,86%, com destaque para o crescimento dos municípios de Sapezal e Campos de Júlio, com taxas de 4,61% e 3,61%. Alguns municípios dessa região apresentaram uma redução nessa população. São as cidades de Salto do Céu, Jauru, Figueirópolis do Oeste, Glória do Oeste, São José dos Quatro Marcos, Rio Branco e Vale do São Domingos. Dentre os aspectos sociais da região de planejamento 7, destaca-se o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que apresentou uma significativa melhora nesse indicador. O avanço registrado por Conquista do Oeste da Serra permitiu que o município ganhasse 17 posições e conquistasse a 5ª colocação no ranking das regiões. Entre outros municípios, 8 municípios entraram para esse ranking com um índice alto de desenvolvimento humano. Na questão da saúde, essa região teve uma evolução crescente nas taxas apresentadas. A taxa de médicos por habitantes foi de 0,68 por habitante. Já em 2015, essa taxa alcança 0,87. Entre os leitos, temos 1,93 em 2010 e 2,07 em 2015. Já a taxa de mortalidade teve um aumento. Foram 17 óbitos a mais do que 2010, diante do aumento de 625 nascimentos. Na questão da educação, pode-se afirmar que no período de 2005 a 2015, toda essa região teve um processo de melhoria na qualidade da educação ofertada pela rede pública nos anos iniciais do ensino fundamental. Essa trajetória consiste de melhoria, superando a meta proposta ao longo do período em análise. Porém, o ensino fundamental anos finais da rede pública mostra uma trajetória de evolução inferior à observada no ensino fundamental anos iniciais. No ano de 2015, um total de 7 municípios dessa região não alcançou o IDEB proposto para este nível de ensino. Assim, nessa região, a rede pública deve realizar esforços para melhorar simultaneamente as duas dimensões desse indicador. Entre o saneamento e infraestrutura básica, as ligações de energia elétrica alcançaram em 2010 99% dos domicílios nessa região. A existência de água canalizada alcançou o patamar de 91% das moradias. O serviço de coleta de lixo atende apenas 75% dessas moradias. Na segurança pública, existem alguns índices para esses aspectos sociais dentro da região de planejamento 7. São eles o efetivo policial, a proporção de habitantes por policial e as principais ocorrências registradas. Em 2010, um total de 574 policiais, representando 8,2% do efetivo da Polícia Militar do Estado. 219 policiais civis em 2010 alcançaram um crescimento de 13,2% em 2015. Um efetivo de bombeiros militar, o total de 58 bombeiros, representando 9,8% do efetivo de bombeiro militar do Estado. Dentre as principais ocorrências registradas, tem uma redução no registro de roubos e furtos, uma queda de 0,3%. No número de homicídios registrados, também há uma queda de 4,6%. Já nos registros de uso e tráfico de drogas, há um crescimento anual de 7,2%. Dentre os aspectos econômicos da região de planejamento 7, podemos definir esse desempenho da região apresentado através do Produto Interno Bruto e do Valor Adicionado Bruto por setores de atividade econômica de seus municípios.
o PIB per capita e o VAP dos setores. O PIB dessa região está a 8,4 bilhões, representando 8,3% do PIB do estado de Mato Grosso. O PIB per capita é de R$ 26.161. O Produto Interno Bruto per capita equivale à 8ª colocação no ranking das regiões de planejamento do estado. Entre os valores adicionados bruto por setores, a agropecuária é a que mais se destaca. Dentre elas, a cidade de Reserva do Cabaçal, Lambari do Oeste, Sapezal e Campos de Julho. A indústria se destaca nas cidades de Jauru e Vila Bela da Santíssima Trindade. Os serviços, exceto a administração pública, é a principal atividade econômica em 8 municípios da região, com destaque para as cidades de Cáceres, Pontes e Lacerda e Mirassol do Oeste. A administração pública tem atividade principal para as cidades de Rio Branco, Vale de São Domingos e Indiavaí. Dentre os aspectos ambientais da região de planejamento 7, temos 3 índices a se destacar. São as áreas desmatadas, as unidades de conservação e as terras indígenas. A área desmatada nessa região é de 47.264 km². Isso dá em torno de 12,96% do espaço geográfico estadual. As unidades de conservação são 8 unidades, no todo 4.224 km², ou seja, 10,8% das áreas de conservação de Mato Grosso. Já as terras indígenas somam 21.796 km². São 11 áreas indígenas, totalizando 14,7% dessas áreas no estado. Algumas boas notícias para essa região de planejamento. A cidade de Salto do Céu, com 3.365 habitantes, a 350 quilômetros de Cuiabá, foi uma das cidades selecionadas pelo programa PAGE, Partnership for Action on Green Economy, Parceria para Ação em Economia Verde, em elaboração para o seu plano diretor, mecanismo legal orientador de ocupação do solo, tomando por base os interesses coletivos. O PIB desse município é de 53.857 milhões. Esse município possui um rebanho bovino de 166.257 cabeças de gado. O PIB per capita de Salto do Céu é de 16.987,13 centavos. Entre os aspectos econômicos, a administração pública é a sua principal renda, de 39,96%. Depois vem a agropecuária, de 29,54%, serviços, 19,78%, a indústria, de 4,34% e os impostos, por 6,38%. Considerações acerca do trabalho da área de planejamento número 7. Muito pouco material e poucas informações foram encontradas acerca de algumas cidades de porte menor destas regiões. Além disso, faltaram informações mais atualizadas e até mesmo imagens dessas cidades. Já em relação aos estudos de planejamento regional e territorial, vimos que a região de planejamento número 7 ainda carece de investimentos em vários setores para o seu desenvolvimento igualitário para alguns dos municípios. Outros têm boas infraestruturas e impulsionam a região nos dados médios gerais da região. Como geógrafo, devemos refletir sobre a organização de cada cidade, ter um olhar atento, crítico e solidário, pensando na coletividade através de dados e relatos para obter um bom embasamento para o planejamento, seja por meio do planejamento participativo ou outras ferramentas da legislação urbana para o bom desenvolvimento dos municípios da região. O planejamento irá favorecer o desenvolvimento territorial, visando não somente questões econômicas quanto as sociais. Assim, em linha com as leis municipais, irá analisar, planejar e estruturar os ajustes ou atualizações necessárias para o território, visando o bem-estar geral e o progresso dessa região. O que devemos levar em consideração quanto ao planejamento regional são as peculiaridades desses municípios que a integram. Alguns municípios serão impulsionadores dessa região, enquanto os outros irão em direções contrárias,
por suas atividades, tanto econômicas quanto culturais. Um exemplo é a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, que viu no turismo uma forma de trazer benefícios para essa região, assim como as festividades culturais da cidade que um dia foi a capital do estado. Já municípios como Campos de Ju e Sapezal são totalmente impulsionados pela agricultura. Não podemos esquecer também que essa região é rota rodoviária da capital Cuiabá até a capital Porto Velho, em Rondônia, e também ao Acre. Assim, essas cidades da região sudoeste estão à margem da rodovia 174 e fazem dela sua rota de transporte e escoamento de produtos e serviços entre esses estados. Agradecemos por ter realizado esse trabalho e também a nossa professora Márcia por ter nos dado essa oportunidade de explorar mais o planejamento regional do nosso estado.